O Jornal da Justiça está de volta e a gente fala agora de um assunto muito delicado, a morte presumida. Quando a Justiça pode decretá-la? O assunto voltou a ser discutido depois de 2 casos de grande repercussão. Elisa Samúdio e Amarildo Dias de Souza ficaram conhecidos depois de terem sido vítimas de crimes brutais e terem os corpos desaparecidos. Amarildo era pedreiro, sustentava mulher e 6 filhos, que ficaram desamparados. Elisa Samúdio tinha um filho pequeno. A saída judicial nestes 2 casos foi o pedido de morte presumida. Mas há também os casos dos desaparecidos no regime militar na época da ditadura. Para estes, a Lei 9.140 garante a morte presumida e assegura direitos aos familiares. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o doutor Pedro Paulo Castelo Branco, advogado criminalista. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Bom, a gente viu ali 2 casos, né, emblemáticos, recentes, Elisa Samúdio em 2010 e agora, ano passado, o pedreiro Amarildo de Souza no Rio de Janeiro. Quando que a Justiça pode determinar a morte presumida? Tem um tempo para isso, doutor? Não, pode ser questão de 2, 3, 4 dias, porque a morte presumida nada mais é do que uma declaração judicial de que a pessoa desapareceu sem deixar vestígios ou sem deixar um corpo. Porque quando há o corpo, se emite um atestado de óbito pelo IML. Mas não existindo o corpo, mas há vestígios de que aconteceu um fato crime ou uma explosão em que desapareceu o corpo, aí há necessidade de se declarar em juízo a morte presumida daquele cidadão, para efeitos não só de direitos de sucessão, direitos civis, mas também dentro do aspecto da apuração criminal. Mas, por exemplo, vamos citar esses 2 casos, né, que a gente está discutindo aqui. Elisa Samúdio, ela desapareceu em junho de 2010 e teve a morte presumida expedida, né, a certidão pela juíza doutora Marixa Fabiane Rodrigues no ano passado. Foram quase 3 anos, né, nesse tempo. Já o Amarildo de Souza desapareceu em julho do ano passado e teve agora, né, menos de 1 ano. O que leva em consideração, o que embasa esse pedido? A investigação da polícia? No caso do pedreiro Amarildo, ele deixou a viúva, a esposa e mais alguns filhos. Então, há necessidade de uma urgência em razão de que se possa ingressar com um pedido de indenização para alimentos, até os alimentos provisionais, se for o caso. Então, há necessidade de uma declaração de que ele sofreu morte presumida. No caso da Elídia Samúdio, demorou mais um pouco em razão do interesse também de se promover de imediato essa declaração judicial de morte presumida. E nesses casos, nesses 2 casos, há uma diferença. Um teria sido praticado por uma pessoa, né, o Bruno, que está preso cumprindo pena, e o outro teria sido o Estado, né, por meio da Polícia Militar. Como punir nesses casos? Assim, tem ligação, são coisas diferentes. Um é processo civil para poder pegar, né, pedir a certidão de morte presumida, e o outro criminal. No criminal, o apuratório o inquérito continua até se verificar a responsabilidade dos autores desse delito, que fez desaparecer o pedreiro Amarildo. Agora, e depois disso, nós vamos ter aí o exame não só da autoria, mas também a materialidade do crime. Como não se tem o material para se examinar, só os vestígios, então no cível ficou resolvido já do ponto de vista dos alimentos, que o Estado vai ter que fazer essa indenização. Agora, com relação ao crime, nós estamos ainda, o Estado está apurando para saber a responsabilidade penal daqueles que praticaram esse delito. Certo. A certidão de morte presumida tem o mesmo valor legal que a declaração de óbito? A declaração é uma declaratória judicial, ela substitui o atestado de óbito. De posse dessa declaratória é que se pode, então, promover, evidentemente, todos os direitos da parte civil, tanto de sucessão, como de indenização contra o Estado, contra o responsável, não só o Estado, é o responsável pelo desaparecimento da pessoa. Então quer dizer que se a pessoa tiver um bem, aí já pode ser feita a divisão, se ela não, tem... Como é que fica? Faz-se a sucessão, faz-se o inventário, e se só há um bem, evidente que o juiz de imediato vai
dar essa sucessão à pessoa que realmente terá direito. No caso do Amarildo, é mais difícil porque, pegando um exemplo, comparando com o caso da Elisa, houve a condenação dos acusados. Aí, a partir daí, foi expedido, né, pela Justiça o atestado, a declaração, na verdade, de morte presumida. No caso do Amarildo, ainda não tem condenação. Não há condenação ainda, mas há um apuratório criminal no âmbito do inquérito policial e há uma parte que é a parte cível, que é a parte realmente que vai falar na indenização aos familiares, aos filhos e à meieira dele, que era a esposa dele. Tá certo. Doutor Pedro Paulo Castelo Branco, agradeço a participação aqui com a gente. Você é sempre bem-vindo. As tuas ordens. Boa tarde.